Salinhas. A palavra está com o presbítero Jamismar. Boa noite a todos. Tá bom, tá meio animadinho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja nesse momento. Tão bom estarmos aqui louvando ao nosso Deus, hein? Que letras de músicas lindas que nós cantamos aqui em louvor e adoração ao nosso Deus. E não é engraçado, mas é porque tudo é conforme a vontade do nosso Deus. Rapaz, ó, tá chique, uma taça, ó. Obrigado. Mas nós não conversamos a respeito das músicas, hein? Mas como Deus é perfeito, tudo encaixa certinho no tema que nós vamos falar hoje à noite. Então, Deus é perfeito. Ele coordena tudo. Inclusive, é o tema que nós vamos falar nessa noite aqui. Nós vamos falar como passar pelas provas vitoriosamente. Eu acredito acho que quase ninguém passa por provas aí, né? Eu acho que todo mundo está tranquilo, acho que não passa não. Mas nós vamos ler um texto lá em Gênesis, capítulo 22. Nós leremos dos versículos 1 até o versículo 19. Gênesis 22, os versículos 1 até o versículo 19. Pode colocar na Almeida Revista Atualizada mesmo, por favor. Acho que os irmãos falam assim, nossa, mas estou vendo que o pastor sumiu dessa igreja, né? Eu acho que não vem aqui mais não. Mas vamos orar por ele e pela família dele, que essa semana ele está retornando de férias e vem de viagem. É necessário, como todos nós tiramos férias, também ele precisa tirar as férias, é merecido, e ele e a família. Mas vamos colocar ele em oração, porque essa semana ele está retornando e semana que vem ele estará aqui conosco e nós teremos ceia também. Ele já estará aqui e a ceia será no culto à noite, domingo que vem. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho.
E o pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um momento que nós estamos em Tua casa para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós agradecemos, Pai, por este louvor que nós prestamos ao Senhor. Toda honra e toda glória seja somente ao Senhor. Pai, neste momento, ó Pai, de meditação na Tua palavra, eu clamo ao Senhor, derrama o Teu Santo Espírito sobre a minha vida, coloca as palavras nos meus lábios, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que transmita, ó Pai, aos meus irmãos. E também com o Teu Santo Espírito esteja com cada vida aqui presente, que esteja nos assistindo também. Fala ao coração de cada um. Abre os ouvidos, os corações, para ouvir a Tua mensagem e colocar em prática, para agradarmos ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome do Teu Filho Jesus, que oramos. Amém. Aqui nesse texto, nós vemos o Abraão bem conhecido, né? Pai da fé, como se diz. E é interessante que Abraão ele é chamado para ser matriculado na escola da fé aos 75 anos de idade. Aos 75 anos, Deus chama Abraão para que ele saia da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele não sabe onde que é, mas que Deus entregará a ele. Como também ele não sabe, mas pela fé ele foi obediente. 75 anos. Aí passam alguns anos, mais de 100 anos, Deus vem aqui e coloca mais uma vez Abraão à prova e faz um teste com ele. A nós, mais de 100 anos. Isaac provavelmente aqui deveria ter, em média, aí de seus 15 anos. E aí nós pensamos, às vezes, né? Ou estou novo demais para passar por prova, ou velho demais para passar por prova. E como que nós vamos passar por essas provas? Isaac, 15 anos, já começa na sua prova. Mas Abraão, com mais de 100 anos, ele está com uma prova muito maior. Então, nós nunca somos velhos demais para passar por lutas ou provas. Ou tamanho bastante, ou lutar novas batalhas, ou aprender com os novos desafios e verdades que Deus nos ensina. Da mesma forma, nós não somos novos bastante para aprender e começar a aprender nessa caminhada da vida. E uma coisa é certa, que quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer. E quando nós paramos de crescer, nós paramos de viver. Então, a prova faz parte da nossa caminhada cristã. E aqui em Gênesis 22, mostra uma das maiores provas que Abraão passou e ele enfrentou. E ele venceu essa prova. E aqui neste texto nós podemos tirar algumas lições que Abraão, ele nos ensina como passar por essas provas vitoriosamente. E eu quero compartilhar com vocês algum desses pontos para nós colocarmos e avaliarmos a nossa vida. E hoje eu vou quebrar o paradigma dos presbiterianos. Não serão 3 pontos, serão 5 pontos. Nós vamos falar 5 pontos, 5 partes que Abraão nos ensina através de texto para que nós possamos ter as instruções para nós vencermos essas provas. Primeiro ponto que nós precisamos, deixa eu passar aqui, né, que eu estou aqui. Né? Espere testes da parte de Deus. Primeira coisa, espere. Vai ter teste. Da mesma forma que Abraão passou, e esse não foi um dos primeiros testes, mas na escola da fé sempre nós vamos ter esses testes ocasionais. Até para a gente saber em que ponto que nós estamos nessa caminhada cristã. É uma caminhada. E nós vamos ter teste.
Olha Abraão, esse era o primeiro? Não. Por exemplo, lá no capítulo 12, versículo de 1 a 5, Abraão começa o primeiro teste, que é o teste da família. Aonde que Deus pede para que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que ele vai mostrar. Abraão aprovado, obedeceu a Deus. Segundo teste que Abraão passa, teste da comunhão, lá no capítulo 13. Quando os pastores de Ló e de Abraão começam a discutir, porque eles tinham grandes bens, eles já estavam ficando apertados para os dois, e Abraão dá a oportunidade para Ló escolher que lado da terra que ele quer, e se ele escolhesse de cá, Abraão ia ficar do outro lado. E ele vence, ele dá essa oportunidade para Ló. Outro teste que Abraão passa é o teste da luta. Também em Gênesis 14, de 1 a 16, quando os reis ali brigam entre eles, alguns reis se juntam contra os reis de Sodoma e sequestram Ló. Eles levam Ló, sequestrado, toda a sua família, e Abraão vai com seus servos ali, luta contra aqueles reis que sequestraram Ló, vence a batalha e traz Ló de volta. Foi aprovado. Ele passou pelo teste da luta. Outro teste, bem na sequência, quando ele retorna com Ló e sua família, com os bens que aqueles povos tinham tirado deles, ele vence o teste da riqueza também. Quando o rei de Sodoma vira para ele e fala que ele podia ficar com todos os bens que ele tinha arrecadado ali da guerra. E Abraão, não, eu quero o que é meu. O que é meu, vou ficar. O que não é meu. Então ele é aprovado. Ele passa pelo teste da riqueza. E um outro teste que ele passa também é o teste da paciência. Lá no versículo 16. Esse teste ele foi reprovado. Foi quando ele cedeu às pressões de Sara para ter um filho. E ele vai e arruma um filho com sua escrava. E ele foi reprovado nesse teste. O outro teste que tem, que é um dos maiores testes, que é esse que nós estamos lendo aqui no capítulo 22, que é o teste do amor maior, onde que Deus pede o seu único filho para entregar para ele. E nem toda situação também nós precisamos entender, às vezes nós passamos por situações difíceis, e às vezes nós entendemos que tudo é um teste de Deus. Nem sempre, nós precisamos distinguir isso. Porque muitas situações difíceis que nós passamos, elas são frutos do nosso próprio pecado. São consequências dos nossos erros. Da mesma forma que Abraão também, ele sofreu. E não foi uma vez. Por exemplo, o pecado da mentira. Abraão foi reincidente. Lá em Gênesis 12, quando ele chega para Faraó, ele mente que Sara era sua irmã. Lá no capítulo 20, ele mente para Abimeleque que Sara também era sua irmã. Aí depois, mais na frente, nós vemos também que Isaac repete do mesmo pecado. Mas Deus tratou com ele sobre esse pecado. E era um teste? Não. Ele recebeu as consequências fruto do seu próprio pecado. Nós precisamos distinguir também em relação ao que é provação e o que é tentação. Nós passamos por tentações porque elas são dos nossos desejos pecaminosos. Porque a Deus ninguém tenta. As provações, ela provém de Deus para nos elevar a um nível maior e melhor da nossa caminhada cristã. Enquanto a tentação, ela vai arrancar o pior da nossa vida. É o pior. Porque o diabo ele veio para nos acusar. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1 e 2. Versículo 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Pode colocar aí, Natália, por cima, por favor. Aqui, Tiago, eles nos descreve por que nós vamos passar provações. Quero ler o texto para vocês verem que a própria palavra de Deus ela nos diz que nós não vamos ficar livres dessas provações. E ela sempre tem um motivo. Diz assim: meus amados, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e íntegros, nada deficiente. Mais um pouquinho lá no versículo 12. Diz assim, no mesmo capítulo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, nós vemos aqui que as provações, elas servem para nós, e nós vamos passar. E nós vamos passar por provações. Deus, Ele nos prova para o amadurecimento da nossa fé. E tentação, Deus não tenta ninguém. E nós vemos aqui Abraão passando por mais esse teste, mais essa provação. Então, primeira coisa, tenha certeza que você vai passar por provação. Segundo ponto, ponha seus olhos nas promessas e não nas explicações. Se nós olharmos aqui para Abraão caminhando para Moriá com seu filho Isaac, nós compararmos também com Josué indo para a prisão, Moisés, Israel ali na frente do Mar Vermelho, Davi na caverna, Jesus caminhando para o Calvário, a lição é a mesma. Todos eles, a lição é a mesma. Nós vivemos pelas promessas, nós não vivemos pelas explicações. E nós vemos esse pedido aqui de Abraão, de Deus, às vezes nós achamos, o pedido é razoável. Não é, meu irmão. Imagina você, Deus pedindo para você, seu único filho. Às vezes tem tempo que você queria ter um filho. E Deus sempre prometeu uma geração inteira para Abraão. E de repente Deus vira e pede esse filho. Não é razoável esse pedido. Isaac era o único filho de Abraão. Ele era o filho da promessa. E Abraão, ele tinha construído e descansava sua vida no futuro da sua nação em prol do seu filho. Porque era uma promessa que Deus já tinha feito para ele. E Abraão, ele amava muito Isaac. Porque há mais de 100 anos ele esperava seu filho nascer. E quando Deus pede para Isaac, ou para Abraão Isaac, é interessante que Deus ele não estava testando só a fé de Abraão, mas ele estava testando a sua esperança e o seu amor por ele. Aonde que estava a esperança e o amor de Abraão? E às vezes nós pensamos assim, nossa, mas parecia que Deus queria tirar tudo que deu para Abraão, mas não é. E aí trazendo para as nossas vidas, essa parte aqui de Abraão, normalmente quando Deus nos envia uma prova, qual que é a primeira coisa que nós fazemos? É perguntar, por que Deus? Por que eu? E nós não paramos e analisamos que essas respostas já estão na Bíblia. Já estão na Bíblia. Nós não temos que questionar a Deus. Nós vivemos pelas promessas e não pelas explicações. Em 1 Pedro, capítulo 1, de 6 a 9, ele disse que as provações são para purificar a nossa fé. Nós lemos aqui em Tiago que é para aperfeiçoar o nosso caráter. Nós vemos o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, quando ele fala do espinho da carne, que Deus não ia tirar, e ele fala que quando ele está fraco, aí que ele está forte. Isso era para proteger do pecado. Então, ao invés de nós questionarmos e querermos as razões já estão na palavra do nosso Deus. E Abraão, nós vemos aqui nos relatos, não tem relato aqui dele questionando a Deus. Em momento algum, Abraão vira aqui e começa a questionar a Deus, por quê? O Senhor me prometeu, agora o Senhor me pede esse filho, mas para que o Senhor quer ele? Em momento algum existe esse relato. Pelo contrário, existe obediência de imediato. E a fé, ela não exige explicações. A fé, ela descansa nas promessas do nosso Deus. E uma coisa muito interessante que nós podemos ver também aqui através da fé de Abraão, algumas características,
em relação a isso é que essa fé de Abraão, ela responde a qualquer chamado de Deus. Nós vemos aqui nos versículos 1, onde que Deus chama Abraão. Abraão, o que Abraão faz? Eis-me aqui. Abraão poderia ter falado, nossa, mas de novo, lá vem Deus, lá vem mais pancada. Porque ele já tinha experimentado dessa promessa de Deus, desses outros testes, todos foram aprovados. Em nenhum momento Abraão questionou a Deus. Então, uma fé que nós devemos ter é como a de Abraão. É responder imediatamente aquilo que Deus nos quer que nós façamos. Era como se Abraão tivesse de prontidão ali, batesse continência para Deus, de imediato. Outra questão da fé de Abraão que nós podemos ver ali, é que ele está disposto a obedecer a Deus prontamente e sem questionamentos. Nos versículos 2, como já comentei, não tem questionamento de Abraão. Não tem. Pelo contrário, ele não fala, só obedece. E eu imagino ali, vejo que a fé de Abraão, ela superou todos os questionamentos. Tudo aquilo que ele imaginava que seria incoerente da parte de Deus. Como que Deus me promete uma geração e um filho e ele vem e me tira? Mas ele não pensou isso, não tem relato. A fé dele triunfou sobre todos esses pensamentos. E Deus não queria Isaac. Deus queria ver o amor de Abraão por ele. Outra questão que nós vemos aqui em relação à fé de Abraão, que nós precisamos ter em relação à nossa fé para nós vencermos todas as provações, é uma fé que tem ação e direção. Nos versículos 2 e 3, quando Deus fala o que é para ele fazer e para onde que é para ele ir, é interessante que Abraão também não pergunta, qual monte? Simplesmente Deus fala, vai para Moriá, Monte Moriá, lá eu te mostrarei qual lugar que você vai oferecer seu filho. Abraão não questiona. Da mesma forma que para trás, quando ele é chamado por Deus, Deus fala, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele foi. Por quê? Deus já falou. É confiar em Deus, ter essa fé em Deus. Vai que eu vou te mostrar. Então ele sabia que chegando lá, Deus ia mostrar. Então é uma fé que ela tem ação e direção. Ele não pergunta para quê, por quê, mas ele vai caminhando na direção que Deus deu para ele. Outra questão dessa fé que nós podemos tirar de lição de Abraão aqui, é uma fé que não protela a ação. Abraão podia falar, Deus, me dá uma semana aí para me curtir mais o meu filho, porque, nossa, tem só uns 15 anos que ele está comigo. Dá um tempo aí, deixa eu curtir ele. Espera um pouquinho aí. Não. Ele não faz. Ele não foge. Ele não esconde de Deus. A próprio versículo 3 fala que levantou-se Abraão de madrugada. Ele nem saiu depois do almoço. Prontamente ele saiu de madrugada imediatamente para atender ao chamado de Deus. E uma fé que ela não posterga, não tem esses pensamentos de ficar parado esperando, ela é uma fé que age rápido. E normalmente, quando nós paramos e ficamos esperando, procrastinando para obedecer a Deus, normalmente nós caímos na cilada do diabo. Normalmente nós caímos. Nós sabemos o que nós devemos fazer. Deus já falou para a gente o que a gente deve fazer. E quanto mais nós demoramos e enrolamos para cumprir o chamado de Deus, normalmente nós caímos em ciladas do diabo. Outra questão que nós vemos aqui na fé de Abraão, que ela é uma fé capaz de transformar as provas em adoração. É uma coisa impressionante. Versículo 5. O que Abraão diz para os servos? Fique aqui, e eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha a fé de Abraão. Abraão, eu não sabia como, mas ele ia adorar a Deus ali. Ele não sabia como que Isaac ia voltar, mas ele tinha certeza que ele não voltaria com um cadáver.
porque Deus já tinha prometido isso para ele anteriormente. E ali Abraão usa desse momento da provação para adorar a Deus. Ele usa do problema e transforma em adoração a Deus. Ele faz dessa prova um ato de adoração a Deus. Ele não sabia como, mas ele não esperava nada menos do que um milagre de Deus. Porque ele sabia que Deus era confiável, que Deus sempre cumpria as suas promessas. Outra questão que nós vemos na fé de Abraão, que nós podemos tirar e devemos tirar para a nossa vida, é uma fé que ele vê a ressurreição em todas as promessas de Deus. Versículo 5, ele fala, voltaremos. Eles iam voltar. Abraão e Isaac voltariam. Ele cria nessa promessa. Lá em Hebreus 11:19 fala que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac, o filho da promessa. Em Hebreus ele traz esse relato que ele cria. E Deus não prova ninguém para derrubar essa pessoa, mas para nos fortalecer. Abraão ele já tinha aprendido ali a crer e obedecer a Deus, mesmo ele não sabendo como, onde, por quê, para quê. Mas ele já tinha passado nesses testes todos e ele cria fielmente em Deus. Terceiro ponto que nós precisamos entender: dependa totalmente da provisão de Deus. Nós vemos aqui no texto duas expressões que dão ênfase a essa questão da provação. No versículo 8, quando Isaac questiona seu pai, e Abraão fala para ele, Deus proverá para si o cordeiro. E depois lá no versículo 14, quando ele vê o cordeiro, Deus providencia o cordeiro, ele coloca o nome naquele lugar de o Senhor proverá. E Abraão, ele tinha certeza que à medida que ele subia o Monte Moriá, ele estava seguro que Deus ia prover a sua necessidade. Meus irmãos, imagina, 4 dias. Primeiro dia é o dia do chamado, mais 3 dias caminhando para o Monte Moriá. Imagina, às vezes a aflição que ele tinha. Mas Abraão não mostra sofrimento. E mostra que ele e o filho foram calados. Só teve um momento de conversa entre os dois ali, eles obedientes. Isaac também seguiu. Ele cria que Deus ia prover a sua necessidade. No momento certo, mas ele cria. Em relação a essa providência de Deus, tirando algumas lições também de Abraão nesse sentido, Abraão não podia depender dos seus sentimentos. Abraão, lugar nenhum mostra aqui que ele estava sofrendo em relação a esse pedido de Deus. Não tem relato. Em momento algum ele ficou remoendo ali, sofrendo ali em relação a isso. Pelo contrário, ele com prontidão, ele foi, sem discutir, obedecer a Deus. Então nós não devemos também dar ouvidos aos sentimentos que vêm à nossa vida. As provações nós vamos passar e nós devemos seguir, confiantes em Deus que Ele vai prover para nós. Outra questão que nós vemos aqui em relação a Abraão é porque ele não podia depender de pessoas. Sara não foi com ele. Ele não esperou por Sara. Madrugada, já foi embora. Chegou um certo momento, ele pede seus servos para esperar. E ele vai sozinho com Isaac para o Monte Moriá. Amigos, famílias, são bênçãos de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes, meus irmãos, as provas nós vamos passar sozinhos mesmo. É nós e Deus. E através desses momentos que nós passamos, não sozinhos, mas com Deus, mas sozinhos entre os irmãos, mas nós e Deus, são nessas horas que nós podemos experimentar o grande amor de Deus que tem para as nossas vidas. Então não espere por pessoas. Obedeça imediatamente. Vá. Deus está com você. É a única pessoa que nós precisamos para caminhar conosco. E Deus
você vai experimentar o que Deus tem para fazer na sua vida. Outra coisa que nós vemos aqui em relação à provisão, que Abraão, ele aprendeu a depender totalmente da promessa e da provisão de Deus. Até aqui em Gênesis 22 nós não vemos nenhum relato da ressurreição de ninguém. Em nenhum momento tem milagres aqui falando de ressurreição. Mas Abraão cria no impossível de Deus. Ele cria que Deus ia cumprir a promessa que ele já tinha feito a ele lá atrás. Ele não sabia como, mas ele sabia que Deus ia agir no impossível. Porque se é um Deus criador de todas as coisas, o que existe de difícil e complicado para um Deus criador? Abraão tinha essa certeza. Ele cria na promessa de Deus, na provisão de Deus. Ele sabia que no Monte Moriá, nas provas mais profundas ali que ele estava passando e que nós passamos, ele sabia e precisava descansar e saber que para Deus não há nada impossível. Da mesma forma, irmão, independente da provação que você está passando, pode ser a maior que você vê. Para Deus não há nada impossível. Não há nada. Creia, como Abraão creu, que Deus milagrosamente faria algo ali e ele voltaria com seu filho. Outra coisa interessante em relação à provisão que nós vemos aqui, que Deus providenciou o cordeiro. E o cordeiro, ele tomou o lugar de Isaac. E ali, com essa situação, Abraão descobre um novo nome de Deus, que nós podemos dizer assim, que é o Senhor proverá, que é conhecido como Jeová Jireh. E ele coloca o nome naquele lugar de o Senhor proverá. E é interessante também aqui que esse nome de Deus, que o Senhor proverá, ele nos ajuda a entender algumas verdades em relação à provisão de Deus. E eu quero trazer algumas coisas em relação a essa provisão de Deus, que nesse momento Deus providenciou o cordeiro no lugar de Isaac. Às vezes a gente pensa ali, onde que o Senhor vai prover as nossas necessidades? Nós estamos passando pela provação, fala em que momento, onde que Deus vai prover? E Deus provê, meu irmão, as nossas necessidades no lugar que Ele escolheu. Eu não sei, mas Ele já escolheu o lugar onde que Ele vai prover. Abraão estava no lugar exatamente aonde que Deus mandou. Da forma que Deus mandou. Ele estava ali na hora que Deus mandou. E ele estava fazendo a vontade de Deus. O que aconteceu? Deus proveu para ele. A estrada da fé, da nossa obediência a Deus, ela não requer que nós ficamos parados esperando a provisão de Deus. Caminhe, segue, obedeça a Deus. No lugar certo, se você estiver com Deus, no centro da sua vontade, Ele vai prover. Às vezes nós estamos parados no início da provação e nós já queremos livramento. Mas não é ali. Abraão saiu, caminhou 3 dias. Subiu o monte, amarrou seu filho. A hora que ele vai sacrificar é o momento da provisão. No lugar certo. Então onde que Deus provê as necessidades? No lugar que Deus escolheu. E não no momento que eu quero, no lugar que eu quero. E quando que o Senhor provê as nossas necessidades? Como falei, exatamente quando nós precisamos. Quando nós precisamos. Não é 1 minuto a mais e nem 1 minuto a menos. O relógio de Deus nunca atrasa. Existe um ditado que é falado aí, que é uma grande mentira, que é que Deus tarda, mas não falha. É uma grande mentira. Deus não tarda, porque não é o momento. É no momento certo que Deus escolheu, no lugar certo, é o momento da provisão. Um exemplo, às vezes, fala assim, nossa, lá no grupo discipulado a gente conversa e fala assim, nossa, amanhã eu tenho que pagar um boleto. E às vezes a gente já começa a sofrer uma semana antes, mas Deus vai prover no dia. Porque é o momento que Ele quer, na hora certa.
Porque ele vai vencer naquele dia, não vai vencer uma semana antes. Mas Deus vai prover as nossas necessidades no momento certo que Ele escolheu. E como que Deus provê as nossas necessidades? Nós vemos aqui, através de Abraão e Isaac, uma mistura dos meios naturais e sobrenaturais. Não importa como, mas Deus vai agir. Nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele pode mover céu e terra para suprir as nossas necessidades. Seja no meio natural como sobrenatural. Deus tinha todo o poder de mandar um anjo ali que já com sacrifício prontinho. Mas Ele não manda. Abraão vê o cordeiro. Ele não manda o anjo ali com o sacrifício pronto. E é interessante também que Abraão precisava de quantos cordeiros? Só um. Ele precisava só um para sacrificar a Deus em adoração no lugar de seu filho. E Deus provê um cordeiro para ele. Deus não providenciou um rebanho para ele. Então, quando você estiver precisando de algo, às vezes nós pedimos coisas demais. Deus vai dar somente o que é necessário para nós. Porque Ele conhece o nosso coração. Então, descanse em Deus, porque Deus vai suprir exatamente o que você precisa. Porque todo o nosso coração precisa estar voltado para Deus. Da mesma forma que Abraão, Deus providenciou um cordeiro para ele. No momento certo. E ali dele ouviu a voz de Deus ali. Outra coisa. A quem que Deus dá a provisão? Deus dá a provisão para todos aqueles que confiam nele e obedecem a sua palavra. Se você obedece e confia a Deus, tenha certeza, meu irmão, que Deus vai prover na sua vida. No momento certo. E Deus não tem obrigação de prover os meus sonhos e as minhas necessidades. Deus vai cumprir as promessas dele na minha vida. Não é o que eu quero. Porque normalmente o que eu quero não é para satisfazer ao nosso Deus. Então não é o meu sonho que será provido. Não será atendido. Mas Deus vai cumprir as suas promessas em relação à nossa vida. Então ande nos caminhos de Deus. Confia nele, obedeça e tenha certeza que Deus vai prover na sua vida. Quarto ponto que nós podemos tirar aqui de lição. Nas provações, procure glorificar a Deus. Como eu falei, em tempos de provações é muito fácil às vezes nós questionarmos, reclamarmos, falarmos das nossas necessidades, dos nossos fardos que estão pesados, ao invés de nós analisarmos as situações difíceis que nós passamos e encontrar algo que nós possamos, nessa situação, louvar e glorificar a Deus. Às vezes nós pedimos, Deus, como que eu vou sair disso aqui, dessa provação? Me livra. Enquanto a nossa pergunta deveria ser, como eu posso trazer glória a Deus através dessa situação? Como Abraão. Abraão, ele transformou a provação numa adoração a Deus. E é bela essa história de Abraão, em relação à sua fé e adorar e confiar no nosso Deus. E é interessante também que a gente venha dessa caminhada de Abraão aqui com seu filho para o Monte Moriá. Nós podemos comparar e trazer essa caminhada com a expiação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos comparar. Isaac era o único filho de Abraão, o filho do coração. E quando nós vemos Jesus, ele era o único filho também do nosso Pai. E era o filho amado, em quem ele se compraz. A Bíblia diz que Abraão amava seu filho, da mesma forma que Deus amava seu filho Jesus Cristo, e ele amou tanto o mundo, nós, que ele deu seu único filho para nos salvar. Da mesma forma, Abraão também não mediu esforços para entregar seu filho ali a Deus. E o Pai, nosso Deus, ele não poupou o seu único filho em favor de mim e de você, para que nós tivermos a redenção através de Cristo ali na cruz. E
Outra coisa aqui que Isaac ele foi para o Monte Moriá sem reclamar, obediente. E Jesus no caminho da cruz, em momento algum ele reclamou e questionou a Deus. Ele foi obediente, cumprindo aquilo que Deus tinha prometido e ele confiava no Pai. O filho tinha que morrer. Isaac não morre, vamos considerar que ali que seja uma morte no sentido figurado. Mas porque ali o cordeiro foi providenciado para substituir Isaac. E esse cordeiro é Jesus Cristo. E ninguém substituiu o filho. Era propósito de Deus que Jesus ele fosse morto ali na cruz. Por mim, por você, por causa dos nossos pecados. Não houve substituição. Deveria existir um sacrifício perfeito. E esse sacrifício é o cordeiro perfeito que era Jesus Cristo. E ali em Isaac foi substituído pelo cordeiro. E Cristo, ele tomou o lugar ali na cruz, nosso lugar. E é interessante também que a gente vendo aqui que o filho, ele teve que carregar o fardo dos pecados sobre as suas costas. Isaac carregou a lenha e o fogo. Ele foi caminhando, levando o fardo, o peso daquilo que ele ia sofrer ali, que iria ser sacrificado. Jesus Cristo, além dele carregar a cruz, ele carregou os nossos pecados. Deus derramou todos os nossos pecados sobre ele. E ele teve que aguentar o peso dos nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele recebeu os nossos pecados. Um Deus puro, santo, Cristo puro, não tinha pecado, mas ele recebeu os nossos pecados. Porque nós não aguentaríamos. E para nós termos a salvação ali. Outra coisa interessante também é que Isaac era filho de profecias e Jesus era o filho prometido. Outra questão também é que Isaac teve seu sacrifício preparado. E o sacrifício de Jesus já foi preparado lá na eternidade, desde o jardim do Éden. Outra coisa é que o filho ele foi levantado da morte. Isaac, ele morreu, passou o fio da morte. Passou um fio. Mas Jesus Cristo, ele teve que morrer, mas ressuscitou. Ele ressuscitou. E é interessante também outra situação, que após esse relato aqui em Gênesis 22, o único lugar que nós vemos novamente relato de Isaac é quando ele vai encontrar com a sua noiva Rebeca. E trazendo isso para Cristo, o próximo momento que nós ansiamos é quando ele voltar para encontrar com a sua noiva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Que nós temos a esperança de encontrar com Cristo da mesma forma. E o Calvário, às vezes nós pensamos que ele é um lugar somente de sofrimento. Mas ali Cristo morreu, ressuscitou, mas Deus santificou aquele lugar onde que ele transforma o sofrimento em glória para nos salvar. Então as nossas provações, elas precisam ser para honrar e glorificar o nosso Deus. Último ponto. Nas provas, olhe para frente, para que Deus tenha para você. Nos versículos 15 a 19, no finalzinho ali, quando o anjo fala com Abraão pela segunda vez, nós vemos que todas as provas, ela tem um fim glorioso. Todas. Todas as provas que você e eu, nós passamos, o fim é glorioso. Todas. Deus não vai desperdiçar sofrimento nosso. Ele não desperdiça nenhum. Ele não desperdiça. Como Abraão recebeu várias bênçãos de Deus. Olha nesse momento, mais uma vez, ele recebe a aprovação de Deus. Nos versículos ali de 11 a 12, onde que o anjo chama ele, fala, Abraão, para aí. Eu sei que realmente você me teme e me ama. Porque Abraão obedeceu a Deus e confiou nele. Então, mais uma vez, Abraão foi aprovado. Passou no teste. Então, o que nós temos que esperar é a aprovação de Deus. E ele foi aprovado mais uma vez. Outra questão que nós vemos aqui
é que Abraão ele recebeu de volta um novo filho. Olha a situação ali. Abraão recebe o filho de Deus, Deus dá um filho para ele, e Deus pede de volta. E Abraão dá o filho de volta. E Deus devolve o filho a ele. Quantas vezes Deus nos dá as coisas, dons, talentos para nós usarmos em prol dele, devolvendo a ele a glória que ele merece. E quantas vezes nós não devolvemos isso a Deus? Quantas vezes nas provações que nós passamos, nós estamos ali para honrar e glorificar ele, nós não devolvemos o culto e a adoração a ele que ele merece. E automaticamente isso vai ser tirado da nossa vida. Abraão, ele creu, ele entregou e recebeu de volta o mesmo presente que Deus tinha dado. Era um novo filho que ele tinha recebido ali. Outra questão que vemos aqui através de Abraão é que Deus deu a Abraão uma nova segurança. Nós vemos lá nos versículos 16 e 18 que Deus ele reforça a promessa que ele já tinha feito a Abraão. Novamente ele fala que vai cumprir a promessa. Ele vai multiplicar, ele será uma nação grande, abençoada, através de Isaac. Novamente Deus reafirma e dá a segurança dessa promessa, com um toque muito especial em relação ao grande amor de Abraão demonstrado por Deus. E Abraão também, com essa situação, ele aprende um novo nome de Deus. Jeová Jireh, o Senhor proverá. No monte do Senhor, Deus proverá. Inclusive é até uma citação bem conhecida. E uma coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Da mesma forma que Abraão creu, nós devemos crer. Da mesma forma que Abraão, obediente, cumprindo o que Deus mandou, Deus proveu. Deus vai prover na minha vida e na sua vida se você crer. No momento certo. E o que você precisa. Sempre. Deus não falha. E para encerrar, concluir, quero lembrar os pontos. Quem lembra do primeiro? Vou pôr o primeiro ali. Espere testes da parte de Deus. Espere, meu irmão. Sempre vamos passar. Segundo, qual que é o segundo? Olha, ponha seus olhos nas promessas e não nas explicações. Terceiro ponto, dependa totalmente da provisão de Deus. Quarto, nas provações procure glorificar ao Senhor. E quinto, nas provas olhe para frente, para o que Deus tem para você. Meu irmão, quando Jesus estava ali na cruz, mais uma vez, quero reforçar, ele não foi substituído. Não existia um cordeiro para ser substituído, porque ele era o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Jesus morreu por mim e por você, por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. Não houve ali nenhum momento uma voz do céu bradando ali para salvar Jesus, porque era para acontecer. Olha que grande milagre que nós temos, porque a cruz quem merecia era o nosso. Através de Cristo Jesus nós recebemos vida. Através do sacrifício perfeito de Cristo ali na cruz, nós temos a salvação e a remissão dos nossos pecados. Que grande vitória. Que grande Deus, que grande amor que Deus tem por nós. E é interessante também, segundo ponto aqui, que a fé de Abraão foi tão grande assim, que agradou tanto a Deus, que Deus abriu as cortinas do futuro e mostrou para Abraão como que seria o sacrifício de Cristo, que era o cordeiro que seria substituído pelo seu filho. Ele mostrou ali como seria o sacrifício perfeito de Jesus. Ele viu ali como que seria Jesus morrendo pelos nossos pecados, para nós termos a redenção através de Cristo Jesus. Que grande poder, meu irmão.
nós devemos agradecer e louvar e servir a esse Deus com maior alegria, confiante, porque a morte nós não passamos ali na cruz, mas Ele passou por nós, porque Ele cumpre as suas promessas em nossa vida. E o terceiro ponto, Abraão é chamado pai da fé. E aí eu te pergunto, você é filho de Abraão? E como que está a sua fé? Nós podemos falar que nós temos uma fé estilo de Abraão? Nós somos filhos, descendentes de Abraão. Então, se eu sou um filho de Abraão, como que está a minha fé? E eu quero que a equipe de louvor venha aqui, nós vamos cantar novamente aquele cântico, Grande é o Senhor. E eu quero que você cante esse cântico novamente, pensando na palavra que nós meditamos aqui. E eu quero deixar essa pergunta, você vai pensar nela. Você crê em Deus ao ponto de obedecê-lo e entregar o melhor que Deus deu para você no altar de Deus? Aquilo que você tem de melhor que Deus te deu, você crê o suficiente que se Deus te pedir isso, e você entrega, devolve a Deus obedecendo alegremente e servindo a Ele? Pense nisso. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e mendigo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que canção! Eu quero orar por você, meu irmão. Feche seus olhos. Você que entendeu essa mensagem, você que está passando por algum tipo de problema, eu não sei. Mas você e Deus sabem. Às vezes você está passando a provação, você não tem força neste momento. Eu quero orar junto com você, mas clame a Deus. Entregue a Deus o seu problema. Confie. Ele é o Deus que proverá. Ele é o Deus que provê, é o Deus que nunca falha. Ele é um Deus soberano e imutável. Nós não temos nenhum relato que Deus descumpre a sua promessa. Clame a Ele, descanse nele, entregue seu problema, seu fardo diante do nosso Deus. Ele está pronto para nos ouvir e nos atender e nos dar o refrigério. E principalmente você, que às vezes está aqui e ainda não entregou sua vida para Cristo. É o momento. É um Deus que prometeu também a vida eterna a você. E é o momento que Deus te chama. E Ele fala que Ele morreu por você ali naquela cruz. Em favor de você, por causa dos seus pecados. Ele é o sacrifício perfeito. E só através de Cristo que nós temos a salvação. Não existe nenhum outro meio. Nada que façamos. Nada, porque nós somos pecadores e merecedores, mas Cristo com seu grande amor nos dá a salvação através do teu Filho Jesus Cristo, e é só por Ele que nós conseguimos chegar a Deus Pai. Confesse seus pecados diante de Deus, clame a misericórdia dEle para a sua vida, que Ele está de braços abertos para te receber. Pai, neste momento, Pai, obrigado mais uma vez de estarmos em Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai, por ser um Deus poderoso, um Deus que provê todas as coisas, um Deus que nos dá a salvação, que cuida de nós, um Deus que não nos desampara, e que por mais que nós somos pecadores falhos, imperfeitos, mas o Teu grande amor e a Tua grande graça, a Tua misericórdia se renova cada manhã em favor de nós. E não deixa, ó Pai, sermos consumidos. Pai, obrigado por o grande amor derramado em nossa vida, que o Senhor entregou o Seu único Filho, o Filho amado, em favor de nós. O sacrifício perfeito que nós temos e tivemos ali naquela cruz, que morreu por causa dos meus pecados, que morreu por causa dos seus pecados, meu irmão, para que nós tivéssemos a redenção e a justificação dos nossos pecados e a salvação através de Cristo Jesus. Jesus ressuscitou e está vivo. Oh, grande poder de Deus derramado ali. E a promessa que nós estaremos vivos junto com Deus, Filho, Pai, servindo e adorando eternamente diante da Tua presença. Pai, confirme, ó Pai, em cada coração aqui, ó Pai, o Teu grande amor. Não sei o problema que cada pessoa aqui está passando neste momento, mas o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, de cada um que está assistindo também. Pai, vai de encontro a cada vida, esteja trazendo o refrigério, o consolo, Pai, em cada vida, para que eles possam entregar o fardo dele em Teus pés, ó Pai, porque o fardo do Senhor é leve e suave. Que nós possamos buscar o Senhor, ó Pai, sempre em primeiro lugar, porque é uma promessa do Senhor que todas as outras coisas serão supridas em nossa vida. Não há nada impossível para o Senhor, não há nenhum problema que aos nossos olhos é impossível, mas que para o Senhor não é impossível. Tudo ocorre para a sua honra e sua glória. E que nós possamos fazer de todos os momentos que passarmos de adoração ao Senhor, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável.
Que nós possamos seguir os caminhos firmes, ó Pai, seguindo ao Senhor, louvando, engrandecendo e descansando e confiando na sua provisão, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro e agradeço, Pai. Amém, Pai. Quero